Essa semana morreu Sebastião Salgado. Vocês conhecem o trabalho do Sebastião Salgado? Se não conhecem, deveriam conhecer. Fala, confrades, beleza? Barba aqui. Tô aqui na praça Espera Feliz, degustando aqui um fornilho. E tô refletindo a respeito da vida e da obra de um dos maiores fotógrafos do mundo, que partiu essa semana. Ele não era cachimbeiro, pelo menos até onde eu sei, mas ele tinha uma postura de vida e uma visão crítica que passava através do trabalho dele, que, de certa maneira, tem muito a ver com o nosso hobby, com a nossa prática. E tem uma ligação com a reflexão, com a contemplação e também com a transcendência. Diga-se de passagem, estou fumando aqui um tabaco bem gostoso, um Davidoff Flake Medallions. É uma mistura extremamente saborosa de Virgínias, Perique e com um miolinho de Cavendish fermentado. É um tabaco excelente, muito saboroso, muito cremoso e com várias nuances assim. E para mim soa com uma certa nuance assim de Burley. Se eu não tivesse lido a descrição, né, desse Davidoff, eu até diria que ele tem Burley, porque tem alguma coisa de terroso, sabe? Talvez seja Perique, né? Aquele fermentado ali do Perique que puxa um pouco também ali pro terroso, não sei. Tô falando aqui também num MB de Briar. Primeiro Briar que eu usei é esse aqui, muito bom. Fornilhozinho aqui, ó, ideal para uma fumada rápida. Mas o vídeo de hoje, confrades, é para poder falar a respeito do Sebastião Salgado. A primeira vez que eu ouvi falar a respeito dele e passei a conhecer também a obra dele foi através de um amigo que, muitos anos atrás, ele me falou a respeito de algumas fotografias muito marcantes que eram de autoria do Sebastião Salgado, fotografias em preto e branco, que, olhando assim, elas têm uma certa textura visual assim que até remete um pouco à pintura, sabe? E dali então eu passei a acompanhar o trabalho dele, assistir as entrevistas que ele dava, as exposições que ele fazia do trabalho dele. E o Sebastião Salgado, ele é um conterrâneo, ele é mineiro, ele é de uma cidade
relativamente próxima daqui da Serra do Caparaó, fica mais ao norte aqui. Deve dar algo em torno de uns 300 quilômetros daqui, mais ou menos. Só que muitos anos atrás ele foi para a Europa, ainda durante o período do regime militar aqui no Brasil. Ele e a esposa dele, a Leila. E lá ele descobriu a fotografia. Ele fez a fotografia e do trabalho que ele desempenhou ao longo de 40 anos, talvez 50 anos de fotografia, uma espécie de legado para a própria humanidade, sabe? Ele tinha uma visão extremamente crítica em relação à forma que as sociedades se elaboram, e uma das vozes mais potentes que o trabalho dele representa é da justiça social, sabe? Ele tem muitos trabalhos que refletem as desigualdades sociais de vários continentes, da África, da América do Sul. Mas mais do que isso, eu acredito que a sensibilidade do Sebastião Salgado, que é sim uma sensibilidade artística, né, tem a ver com a capacidade que o trabalho dele tem de nos tocar profundamente na mente e na alma, sabe? A gente não apenas reflete a respeito da civilização, a respeito da própria postura da humanidade, como também a gente passa a refletir sobre nós mesmos enquanto seres humanos, o que fazemos na nossa vida, a maneira que a gente percebe a vida do outro, a maneira que a gente interage com o outro, sabe? E que no final das contas a gente acaba percebendo através do trabalho dele que somos um só, independente da nacionalidade, da classe social. Somos humanos e principalmente fazemos parte de um todo, de um conjunto, sabe? Que é o planeta Terra. E quando a gente passa a ter essa visão do coletivo, né, de que somos todos somos uno, estamos interconectados, né, entre pessoas, entre outros animais, entre as plantas e entre o próprio planeta como um sistema único. A gente passa a ser mais empático, talvez. A gente passa a ter mais compaixão e passa a ter mais respeito pelo próximo e ao mesmo tempo valorizar também a dignidade do outro, sabe? Muitas vezes acaba sendo esquecida, principalmente em virtude das diferenças sociais, econômicas e culturais, em que uns se acham maiores ou melhores do que o outro. E Sebastião Salgado meio que nos puxa para baixo. O trabalho dele meio que nos coloca, sabe, no nosso lugar. É um trabalho incrível, de uma riqueza sem igual, sabe? Entre as exposições dele, que depois se tornavam livros, tem pelo menos 3 que me chamam muita atenção. E dentro dessas 3 tem uma imagem de cada uma que para mim soa muito potente. Tem uma que se chama Trabalhadores, em que tem uma imagem de um operário de um campo de petróleo. Se eu não me engano,
em algum país árabe, em que lá na frente tem um poço de petróleo que explodiu. Então tem aquelas labaredas de 5, 6 metros de altura, enquanto o operário está de cá, olhando para aquela labareda e sendo encharcado com um jato de água. A outra imagem que me chama muita atenção faz parte da exposição Êxodos. Essa eu não sei aonde fica, se eu não me engano, fica em algum país africano, em que tem uma manada de bois. Eu esqueci o nome agora de qual espécie que é, que tem uns chifres enormes. Tem ali os peões, né? Os boiadeiros que estão tomando conta ali daquele gado. E com um jogo de luz, de acordo com o ângulo que a fotografia foi feita, acaba pegando um certo efeito de nuvem, de fumaça, da poeira que o gado está levantando do chão, fazendo com que a imagem crie uma atmosfera meio etérea, sabe? E a outra imagem que eu acho extremamente impactante é da exposição Gênesis, em que ele está numa ilha, uma praia bastante pedregosa. No segundo plano tem milhares de pinguins, e em primeiro plano tem alguns leões marinhos. Tem um que está virado de costas, e tem um que virado de costas mesmo, ele vira assim a cabeça, como se ele estivesse fazendo uma pose para fotografia. Então são imagens extremamente impactantes, assim, que nos fazem pensar, né, sobre nós mesmos e sobre quem somos, sobre a nossa postura. E fica a dica. Em 2014 foi lançado um documentário cujo título é Sal da Terra, em que conta a história da vida e obra de Sebastião Salgado. Foi produzido e dirigido pelo filho dele, Juliano Ribeiro Salgado, e pelo diretor alemão Wim Wenders, que dirigiu os filmes Nas Asas do Desejo e o Paris, Texas, que para mim é um dos filmes que estão no meu top 10, Paris, Texas. Vale muito a pena assistir a esse documentário, que é transformador. É isso, confrades. O mundo perdeu aí não só um grande fotógrafo, mas também um grande artista. Talvez alguns pensem que fotografia não é arte, porque é simplesmente um clique. Mas não é simplesmente um clique, porque entre a paisagem, entre o objeto que está sendo fotografado e o clique, existe um olhar. E é esse olhar que é capaz de imortalizar aquela cena, e a depender desse olhar é que aquela cena tem o poder de nos comover, se for uma grande fotografia, ou não, se for uma fotografia banal. Sebastião Salgado não era banal. E o gigantesco trabalho dele está aí para nos provar. Isso aí, confrades. Se vocês conhecem a obra do Sebastião Salgado, comentem aí. Abração do Barba. Até mais.